a sua Bíblia no livro de Colossenses. Nós vamos iniciar o estudo dessa nova carta. Estou bem feliz. Antes de nós começarmos, eu gostaria apenas de pedir que vocês orem, que vocês orassem pela comunhão nos lares. Na verdade, a gente está buscando de Deus direção, né? A Marcinha está encontrando muita dificuldade para encontrar uma casa disponível às quintas-feiras, né? Então, a gente entende da parte de Deus que, né, talvez seja o tempo, foi o tempo, né? Então, vamos ver, né? Orem por nós, né? E ore a Deus, né? Se Deus, né, quer que você participe, né, abrindo sua casa para comunhão nos lares. E a gente vai ver qual é a direção que o Senhor vai nos dar, não é? Talvez a gente volte a ter os cultos aqui no meio da semana, não é? Então, tudo a gente precisa da direção da parte de Deus, né? Então, eu peço simplesmente que você ore, tá bom? E também eu gostaria de orar de forma especial a Márcia, a cunhada do Ademar, né, a cunhada da Kátia, na verdade, do Ademar. Ela faleceu nessa madrugada, não é isso? E foi tudo muito rápido, né, o velório, o sepultamento. Mas a Kátia e o Ademar agradecem muito as orações dos irmãos, né, durante o tempo que ela lutou contra o câncer. E eu gostaria que nós orássemos pelo marido dela, né, Paulo Ricardo, né, e os 2 filhos, Alan e Marcela. Vamos orar. Pai, nós levantamos, Senhor Deus, diante de Ti o Paulo Ricardo, o Alan e a Marcela, Deus. Pedimos que o Senhor console e fortaleça seus corações. É claro, Deus, todos os familiares, todos os amigos, Senhor, todos os parentes próximos, Senhor, principalmente o Ademar e a Kátia, Senhor, que o Senhor dê a eles toda a graça que eles precisam, Senhor, para falar, para conversar, Deus, encorajar, Deus, o Paulo, o Alan e a Marcela nessa hora, Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa convencê-los, ó Deus, possa revelar a eles o Teu infinito amor. Usa esse momento delicado, Senhor, para salvar suas vidas, Deus. Nós Te bendizemos, Senhor, Te glorificamos, porque Tu és Deus, Senhor, e nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é isso aí. Todos estão lá? Colossenses? Sim. Eu gostaria de começar com a leitura dessa carta, e aí nós vamos falar 12 pontos sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, você acompanha aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês, e por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança
e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo,
que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres,
Sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa carta, Deus. Obrigado porque essa carta vem do teu coração para o nosso. E Deus, é um prazer para nós não só iniciarmos o estudo de uma nova carta como mais uma, mas pelo privilégio de ouvir da tua parte, Senhor, de abrir o coração para ouvir a tua voz e que a tua palavra penetre, Senhor, no mais profundo do nosso ser, causando transformação de dentro para fora. Nós cremos no poder da tua palavra, o poder de limpar, de purificar, de santificar, de restaurar, de curar, ó Deus, de salvar, Deus, trazer, ó Deus, de gerar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E eu creio, Deus, que o Senhor preparou um tempo maravilhoso para nós aos teus pés, Senhor. Então fala conosco, Senhor, que saiamos daqui, Deus, edificados e fortalecidos na fé, Senhor. Que
Que o teu nome seja exaltado ao nós meditarmos nessa carta, Senhor. Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nosso meio, Senhor. Quebra-nos, Senhor, quebranta-nos, ó Deus, e faz algo novo. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Maravilhoso, né? 4 capítulos, mas não ocupou muito tempo, você reparou? Você pode ler 4 capítulos fácil em casa, lendo a Bíblia inteira, em 20 minutos, menos disso. E você vai ser fortalecido e edificado. Que isso seja um encorajamento para todos vocês. Irmãos, eu tenho 12 pontos para falar sobre essa carta, nessa data, e nós vamos iniciar Colossenses capítulo 1, versículo 1, no próximo domingo. Espero que você não perca. Mas os 4 primeiros pontos que eu tenho a falar da carta aos Colossenses são o seguinte: autor, data, local e destinatário. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E vocês têm ouvido falar muito do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento. 13 de 27. Ele escreveu bastante do Novo Testamento, né? E é tremendo. As cartas de Paulo, elas são separadas entre as cartas de Paulo para igrejas e as cartas para pessoas. Então, começando em Romanos, vai até Filemão. E aí você tem 9 cartas para igrejas e 4 cartas para indivíduos. E todas as cartas de Paulo, elas estão agrupadas na sua Bíblia, não em ordem cronológica, elas estão em ordem de tamanho. Então você veja que o livro de Romanos é a carta mais comprida de Paulo. E elas vão diminuindo conforme você vai lendo, né? As cartas, elas vão diminuindo de tamanho, elas foram agrupadas por ordem de tamanho. E é maravilhoso que nós estudamos já uma boa quantidade das cartas de Paulo às igrejas, né? E chegamos hoje na carta de Paulo aos Colossenses. Então, o autor é o apóstolo Paulo. A data que ele escreveu essa carta foi provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo. No ano 60 depois de Cristo. O local que ele escreveu foi em Roma, e Paulo se encontrava preso em Roma. Essa foi a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Ele ficou preso em Roma 2 vezes. O destinatário é a igreja de Colossos. Havia uma igreja na cidade de Colossos. E eu quero falar um pouquinho da cidade de Colossos agora. Tem um mapa que vai mostrar a... Está funcionando aí? Não. Não. Bom, teria um mapa para mostrar para vocês que mostraria a localização da cidade de Colossos. Mas se você imaginar aí o mapa mundi e ver onde fica a Turquia, ali onde fica a Turquia, né, era a região onde fica a cidade de Colossos hoje, tá bom? Então, enquanto ele vai ligando aí o computador, vocês imaginam. Então, a cidade de Colossos fica na região da Frígia, ficava na região da Frígia, hoje a Turquia, e ela ficava próxima a 177 quilômetros de Éfeso, que era uma cidade comercial, portuária, riquíssima. Então, a cidade de Colossos, ela foi uma cidade muito importante, porque ela ficava nessa rota comercial. Então, foi uma cidade muito próspera por muitos anos na antiguidade. Porém, quando Laodiceia, que é uma cidade bem próxima de Colossos, foi fundada, todo o trânsito comercial mudou para a cidade nova. E Colossos foi decaindo, e o declínio foi comercial e geral. Na época de Paulo, a cidade já não tinha grande relevância, não tinha muita importância. Havia um número considerável de habitantes em Colossos, tanto de gregos como de judeus. E eu acredito que essas são algumas informações básicas suficientes sobre a cidade de Colossos. Agora eu quero falar sobre a igreja em Colossos. A igreja em Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, um homem chamado Epáfras se converteu ao Senhor. E Epáfras era da cidade de Colossos.
E Epáfras, ele recebeu o Senhor e, voltando para a sua cidade, ele começou a compartilhar Jesus, a falar da Bíblia, a ensinar a palavra de Deus, e ali se desenvolveu uma igreja, a igreja de Colossos, a igreja a qual agora o apóstolo Paulo está escrevendo. Só que Epáfras, ele não fundou só a igreja em Colossos, também em Hierápolis e Laodiceia. Todas essas 3 cidades acabaram ouvindo do Evangelho de Cristo através desse homem, Epáfras, que se converteu através do ministério de Paulo na sua 3ª viagem missionária, enquanto ele estava em Éfeso. Alguns nomes são citados nessa carta. Fala de Arquipo, que exerceu um ministério muito influente ali, e também de Filemon. Você sabe que Paulo escreve uma carta, a carta de um capítulo a Filemon. E provavelmente a igreja se reunia na casa de Filemon. Filemon era membro ativo da igreja em Colossos. Bom, a ocasião da carta. Quando que essa carta foi escrita? O que estava acontecendo? Como vocês ouviram, Paulo estava preso em Roma. Ele ficou pelo menos 2 anos preso, nesse primeiro aprisionamento, do ano de 59 a 61. E estava acontecendo algo muito destruidor na cidade de Colossos, na igreja de Colossos. Uma heresia muito terrível estava se espalhando, uma heresia que os estudiosos não conseguem definir, É uma mistura, é um sincretismo religioso. Nessa heresia colossense, a gente vai falar com mais detalhes em breve, mas ela estava, você sabe que heresia é qualquer desvio da doutrina bíblica, Tudo que se desvia da doutrina bíblica, isso é uma heresia, principalmente em relação à salvação, A heresia, geralmente a gente usa quando fala, olha, mudou o modo que é salvo. Isso é uma heresia, Isso é alguma coisa que afronta pessoalmente a nossa fé. Porque a Bíblia, a nossa fé, que está baseada na palavra de Deus, ela é firmada na salvação pela graça por meio da fé. E qualquer ensinamento, qualquer doutrina, qualquer pensamento, qualquer atitude que se opõe a isso é herege. É heresia. Deve ser descartado. E na igreja em Colossos estava crescendo uma heresia. Estavam falando que a salvação não era simplesmente pela fé, pela graça por meio da fé. Salvação pela graça significa que você não tem que pagar nada, você só precisa crer. É pela fé que essa salvação ela atua em você. E eles estavam agora, por meio dessa heresia, Colossenses falando que não é bem assim. Você precisa cumprir todo o calendário judaico, inclusive a circuncisão para os homens. Havia aspectos do gnosticismo, que era essa doutrina filosófica de que a salvação vem pelo conhecimento. Você tem que conhecer alguma coisa secreta da parte de Deus para que você seja realmente salvo. Então não basta crer em Jesus, você precisa crer você tem que ter essa revelação, esse conhecimento além. E se você não tem esse conhecimento além, você não é salvo. Então, o gnosticismo foi algo muito que quase destruiu a igreja, Se não fosse alguns homens na história que se levantassem por meio de Deus, como Irineu e Tertuliano, que combateram duramente a doutrina do gnosticismo, a igreja teria sido destruída. Mas além de aspectos gnósticos, essa heresia colossense também, ela trazia aspectos do ascetismo. Não sei se você já ouviu falar também em ascetismo, mas é uma doutrina filosófica que se abstém de todo e qualquer prazer, mesmo os lícitos. Você não pode comer comida gostosa, por exemplo. Se te dá prazer, você tem que negar. E era uma coisa tão louca, que isso foi crescendo e que chegavam a ensinar até o casamento, proibir o casamento.
doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. E todas essas coisas, juntando com o misticismo das religiões pagãs, do Oriente também, todo o esoterismo, né? Todas as filosofias gregas, essa heresia colossense estava impregnada de todas essas coisas. E isso estava afetando a fé dos irmãos na igreja. Imagina que uma comunidade de irmãos, aí cada um traz com um lixo diferente que aprendeu lá fora. Aí um traz um lixo, o outro traz outro lixo, o outro traz outro lixo, e aí vamos dividir o lixo e fazer um entulho. Então era assim, a igreja em Colossos estava entulhada de tanto lixo que as pessoas tinham trazido das suas experiências religiosas, né, das coisas que aprenderam, dos seus ensinamentos que tiveram. Então, praticamente eles tinham que começar do zero. E é por essa razão que Paulo escreve a carta aos Colossenses. Paulo nunca esteve na igreja em Colossos, mas porque Epáfras o havia visitado enquanto ele estava preso em Roma, ele ficou sabendo da situação da igreja em Colossos. E preocupado com a saúde espiritual dos irmãos, Paulo escreve essa carta. A carta aos Colossenses, irmãos, é uma carta que é tão pouco falada, mas ela é tão sublime, ela é tão especial. É a carta que mais fala da pessoa e da obra de Jesus Cristo no Novo Testamento. É a carta aos Colossenses. E essa heresia colossense que a gente fala, ela, é claro que aspectos dela se espalhou por todo o mundo, e até hoje nós ouvimos pregações e pessoas que se dizem cristãs com lixo misturado na sua mensagem. Quando a salvação deixa de ser pela fé, pela graça, por meio da fé, isso daí é uma heresia. E você ouve isso, só é ver a televisão, ligar o rádio, conversar com uma pessoa. É cristão, é irmão, aí começa a falar, aí você entende que aquele ensino, que aquele entendimento está impregnado de heresia, de desvios da palavra de Deus, da fé pura, genuína na pessoa de Jesus Cristo. Sempre tem alguém que vai falar que tem que ter um conhecimento a mais, uma unção a mais, uma revelação a mais. Tipo, não basta o que a Bíblia diz. Você sempre vai achar alguém que vai falar, não faz isso, não faz aquilo, aquilo proibido, aquilo não pode, aquilo não toca, não vai. É o diabo, tem o diabo, aquilo é do diabo. O irmão Wellington uma vez falou o seguinte, quando falaram que a televisão dele era do diabo, ele falou, não, eu que paguei. Eu morri de rir. Saudade dele. Mas até hoje a gente vê, irmãos, traços de tanto lixo, tanta mentira, tanta coisa enganosa que desvia a nossa fé da pessoa de Jesus, que desvia o nosso olhar de Jesus como Senhor absoluto, soberano, único. É verdade ou não é? Você já ouviu? Esse lixo por aí está espalhado, irmão, em todo canto, em todo lugar. Você encontra, infelizmente, né? Infelizmente. Então, às vezes as pessoas se alegram, o número de evangélicos cresceu, mas qual a qualidade desse povo? Eles creem em Jesus como único Senhor e Salvador, suficiente Senhor. Eles creem na obra da cruz como suficiente para a sua salvação. São devotos ao Senhor por tamanha graça, por tamanho amor. Então a gente precisa se perguntar essas coisas, irmãos. Paulo, ele escreve essa carta e ele despacha ela pelas mãos de Tíquico e Onésimo. Tíquico, nós falamos que ele tinha um importante papel na igreja, e Onésimo, que era um escravo fujão. Ele é o Onésimo que Paulo cita na carta a Filemão. E Onésimo era um escravo de Filemão, que havia fugido, né, roubado Filemão e fugido,
mas se encontra com Paulo e acaba ouvindo do Evangelho e entrega o coração para Jesus. E salvo agora, ele retorna ao seu Senhor com essa carta de Paulo a Filemão, né? Então, Colossenses é uma das 4 cartas que Paulo escreveu durante o seu aprisionamento, né? Quando ele escreveu Colossenses, ele escreveu Efésios, ele escreveu Filemão também, e aí eles saem e levam a carta, né? As cartas a seus destinatários. Ainda sobre a heresia colossense, irmão, pode ir passando. Ah, que bom, glória a Deus. É o Dream Team. Muito bem, falamos da igreja em Colossos, a ocasião da carta, a heresia colossense, essa daí. Então é isso aí, heresia colossense. Se trata de uma mistura de religiões gregas, judaicas e orientais, um tipo de culto ao pensamento superior que se apresentava como filosofia. E o versículo 8 do capítulo 2 nos fala sobre isso. Vamos ler. Acho que é o próximo slide. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, cuidado para ninguém escravizá-los, fazê-los escravos, fazê-los com que vocês sirvam a filosofias vãs e enganosas e não a Cristo. Irmãos, nós somos salvos para servir a Cristo. Nós não fomos salvos para servir filosofia nenhuma, que se fundamentam em tradições humanas. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, se aquilo que nós estamos ouvindo não vem de uma tradição religiosa humana, ou se realmente é direção da palavra. E esse pensamento superior, esse conhecimento a mais, ainda é muito utilizado hoje, né, para ameaçar você, para falar para você que você não sabe o suficiente, tornar você dependente. Então, muito cuidado para que essas filosofias não nos escravizem. E que mais essa heresia colossense mostrava? Vamos falar um pouquinho mais. Próximo slide. Essa heresia exigia a adoração de anjos como intermediários entre Deus e os homens. Presta atenção nisso, gente. Essa heresia também pregava o seguinte, ela também falava que, olha, Deus, Ele é totalmente santo, e aí eles tiravam todo o poder, né, que há no sangue de Cristo, de nos tornar aceitáveis a esse Deus, e eles falavam, agora é o seguinte, para a gente poder alcançar esse Deus, existe um pleroma, existe um espaço espiritual entre nós e Deus, que é como uma escada por uma hierarquia de anjos, e para a gente alcançar Deus, a gente tem que servir esses anjos, e a gente tem que agradar esses anjos, e não é à toa que a gente ouve até hoje lugares no culto para anjos sentar, né? Vem tudo daí já, nunca ouviu, né? Graças a Deus, que bom que muitos de vocês nunca ouviram isso, graças a Deus. Então vocês estão sendo poupados de muito lixo, né? Graças ao Senhor. Sejam gratos, né? Mas havia esse entendimento de que eles deveriam adorar a anjos e servir essa hierarquia celestial, angelical, para se é que eles quisessem estar com Deus um dia. Então é por isso que Paulo escreve essa carta, ele repreende as filosofias, ele repreende a adoração a anjos, ele fala aqui também, Colossenses 2,18, vamos ler. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então,
Eram aqueles que falavam, não, eu tive a tal visão, eu tive uma experiência tal, que aconteceu assim, eu flutuei, e aí foi incrível, e se você nunca passou por isso, então você, tá, né, você tá mal, né, coitado de você, você não é tão espiritual assim, né, você precisa, né, precisa crescer. Então, toda essa humildade, falsa humildade, né, estava presente nessa heresia. E tudo que tornava as pessoas mais orgulhosas, né, elas se sentiam melhores do que os irmãos, né, elas se sentiam superiores aos irmãos. E uma outra característica dessa heresia também é que ela insistia na observância rigorosa de certas exigências judaicas, ao ponto do ascetismo. Em Colossenses 2, versículos 16 e 21. Paulo ele repreende essa ideia também nesses dois versículos. Ele diz assim, versículo 16: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Então você imagina que era uma heresia única, né? Tanto é que os estudiosos chamam de heresia colossense, porque era uma mistura de elementos judaicos, filosofias e tanta tralha, tanto lixo. E aqui eles diziam que tinham que seguir algumas festividades, tinham que seguir algumas luas novas, tinham que guardar esses dias, porque senão também perderia a salvação. Você vê aqui rigor ao comer e ao beber, não manuseie, o versículo 21 fala, não prove, não toque. Então tudo isso aí eram as características dessa heresia colossense, tá bom? Que nós sentimos até hoje aspectos dessa heresia no meio da igreja, né? Aí o propósito da carta, muito claro, o objetivo dessa carta é combater a heresia colossense que se espalhava no meio da igreja. Então nós esperamos que à medida que nós vamos estudando esse livro, nós vamos sendo capazes de nos aprofundar nesses aspectos e identificar, né, se nós estamos dando ouvido a essas coisas hoje ou não, estamos limpos, né? Muito importante. A ênfase principal da carta. Nós estamos, no post a gente colocou a supremacia de Cristo, não sei quantos tiveram oportunidade de ler, porque resume bem o propósito da carta, porque Colossenses vai exaltar a pessoa e a obra de Jesus. Colossenses vai falar, olha, não há nada que se compare a Cristo, não há ninguém maior, não há poder maior, Ele é o Senhor. Então, a supremacia de Cristo, eu acredito que resume bem, mas a ênfase principal a gente colocaria da seguinte forma: a carta aos Colossenses enfatiza a supremacia da divindade de Cristo como nossa única e plena suficiência, em contraste com o vazio da religiosidade e da filosofia humana. Então, Colossenses prova para nós que as filosofias humanas, as tradições humanas, a religiosidade humana, tudo que o homem pode criar para parecer mais santo, tudo que o homem pode criar para parecer mais digno, né, de ser abençoado, digno de ser notado, digno de ser honrado, tudo isso cai aos pés de Jesus Cristo. Tudo isso cai comparado à obra e à pessoa de Jesus. Amém? Então, essa é a ênfase da carta aos Colossenses. Tudo que é humano, tudo cai a supremacia de Cristo. Amém? E vocês vão rir porque como tema é que eu quero enfatizar a mesma coisa de várias formas. Você sabe que a repetição é a mãe do aprendizado, né? Você quer ensinar uma criança, você repete. Nós provamos isso na aula de estudo bíblico indutivo aí que nós tivemos um mês. Toda a aula eu fazia revisão. No final do curso dei a prova com as mesmas perguntas, todo mundo tirou 10. Por quê? A repetição é a mãe do aprendizado, né? Você quer ensinar, você quer que alguma coisa fique, repita, né?
Repita, repita. Por isso que a Bíblia fala, olha, inculque as crianças com a minha palavra. Você vai falando a palavra de Deus para a criança, aquilo vai entrando, daqui a pouco ela já está falando, já está reproduzindo, já está ensinando outros. Então, é muito bom. Então, eu quero repetir de novo isso. O tema é Cristo, a plenitude da divindade encarnada. Então, mas você não falou que a supremacia de Cristo mas está tudo incluso. A supremacia de Cristo, ela só engloba tudo. Ela é o resumo, tá? O resumo do resumo é a supremacia de Cristo. Mas como um tema, eu quero enfatizar essas palavrinhas e eu vou explicar por quê. Cristo, a plenitude da divindade encarnada. Porque essa heresia, ela falava o seguinte, que Jesus Cristo, ele não veio em carne, ele era um espírito, era um fantasma. Porque, por causa do ascetismo, que fala que a matéria é contaminada, né, é mal, tudo que é matéria é mal. Então eles falavam, não, para Jesus ser realmente quem ele é, ele não podia ser carne, ele não podia ser matéria, porque toda matéria é má. Só que Paulo ele escreve essa carta para combater essa heresia, provando que Jesus Cristo, homem, é Deus. Que toda a divindade, o Deus que criou as galáxias, todos os sistemas solares, tudo que existe, o Deus que criou o infinito, ele se fez homem. Ele encarnou numa pessoa, ele se fez homem, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus Supremo se fez carne e osso. E é muito importante a gente entender isso. E é muito poderoso, né, gente? Vamos considerar o Deus Criador do universo se limitar a carne e osso. É só o Deus Criador do universo para fazer algo assim, né? Ninguém mais faria. Então é muito importante para nós entender isso, que o tema da carta aos Colossenses é Cristo, a plenitude. Quando você fala de plenitude, é tudo, é o absoluto da divindade em carne. Amém? Muito importante entender isso. Isso vai te guardar, te proteger de muitas heresias, de acreditar e praticar muita coisa sem nexo, sem noção, que falam por aí, tá bom? O esboço da carta, a supremacia de Cristo, capítulo 1 fala da pessoa e a obra de Cristo, capítulo 2 a proclamação do Evangelho e o combate às heresias, capítulo 3 uma vida centrada em Cristo e nas coisas do alto, e o capítulo 4 a fé posta em prática. Então a gente vai subdividir esses capítulos à medida que a gente estuda a carta. E ponto 12, versículo-chave. Colossenses 1, de 17 a 20. Vamos ler? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Veja como esses versículos enfatizam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E um outro versículo, outros versículos importantes para nós. Eu vou falar 7 versículos que são relevantes ao tema. Os 3 primeiros falam em relação à doutrina, ao combate às heresias, algo que o nosso coração precisa estar firmado na fé, tá? Então você presta muita atenção. E os 4 últimos são aplicações, coisas que nós devemos praticar no nosso dia a dia, tá bom? Então presta atenção nisso. Colossenses 2:3. Diz aí, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Presta bastante atenção nisso, irmãos.
Onde que está, se você quer sabedoria, se você quer entendimento, se você quer inteligência, onde você encontra? Em Jesus. Porque nele estão escondidos todo o tesouro, toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Não é em filosofias, não é no que o homem tem a dizer, é em Jesus. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aquele que conhece a Jesus, ele é mais sábio do que os anciãos. E é só isso que a gente precisa, irmãos. Colossenses 2,9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta muita atenção nesses versículos. Em Cristo habita corporalmente. Você vê a ênfase no corpo, né? Corpo é importante entender que Deus se manifestou em corpo, em carne e osso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude da divindade, tudo que é Deus, né? Tudo que é divino, tudo que há em Deus, habita em Cristo Jesus. Se revela em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Colossenses 2,13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Amém? Muito importante. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, mortos espiritualmente, sem comunhão com Deus, sem comunhão com o Pai, nós fomos vivificados, né? Nos tornamos vivos com Cristo. E isso é maravilhoso, porque Ele, Jesus Cristo, perdoou-nos todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Agora, Colossenses 3,2, o que a gente faz com tudo isso? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, tudo isso, toda essa riqueza que há em Cristo Jesus, deve servir para nós, para quê, irmãos? Para a gente manter a nossa mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra, não é? As coisas terrenas, elas são passageiras, elas vão ficar para trás. Elas vão queimar, vão sumir, vão acabar. Mas as coisas celestiais, elas são eternas. Então a gente pode manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, outra coisa que nós podemos praticar diante dessa glória toda que nós temos em Cristo é perdoar os que nos ofendem, né? É perdoar como Cristo nos perdoou completamente. Colossenses 3:23: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, o que mais nós podemos fazer com tanta riqueza e glória em Cristo Jesus? Tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos de todo o coração como para o Senhor e não como para os homens. Amém. E o último é Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então nós também podemos aplicar essa sabedoria toda que há em Cristo Jesus, no modo que a gente fala com as pessoas. Que o nosso falar seja sempre agradável, temperado com sal, né? Sal dá sabor, né? Para que a gente saiba como falar cada um, né? Cuidado no falar, né? Importantes, né? Precioso demais, né, irmãos? Então essa é a introdução da carta. Espero não ter assustado vocês, mas é o que nos aguarda, né? A partir do próximo domingo, nós vamos mergulhar no capítulo 1, próximo domingo, verso a verso. Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco, mas eu gostaria de orar com vocês. Amém?
Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra ela é rica demais, Senhor. E como nos ajuda a entender, ó Deus, quem Tu és. Tua palavra revela o Teu poder, a Tua palavra revela a Tua face, Tua palavra revela o Teu caráter, Senhor. Nos dá um amor pela Tua palavra, Senhor. Eu Te louvo, Deus, porque esse lugar aqui está cheio de pessoas que querem conhecer o Senhor, que amam a Tua palavra, Deus, que realmente despertaram gosto, prazer pela palavra de Deus. Deus, eu Te louvo por essas vidas, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu poder manifesto, Senhor, em cada uma delas, que todas possam provar, Deus, essa graça, serem fortalecidas pelo Senhor, Deus, pela palavra que penetra no mais profundo do ser, como uma espada de 2 gumes, Senhor. Senhor, revelando as intenções do nosso coração, nos trazendo correção, nos trazendo instrução, nos trazendo luz. Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor. Ilumina o nosso caminhar, para que a gente não caminhe, Senhor, por caminhos de heresia. Estou dentre os mortos. E que por causa disso, qualquer um que crê nele é salvo, é perdoado, é amado, é filho de Deus. Então a ressurreição é o maior motivador para nós cristãos para falar do amor de Deus ao mundo, não é? E se você reparar, todos os evangelhos após a ressurreição, Jesus está pedindo para alguém contar para outro. Todos eles, pode ler lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois da ressurreição, Jesus está sempre falando, agora vai e conta para outro. Lucas, nós vimos essa manhã, Jesus falou, agora vão e conta para todas as nações do mundo o que aconteceu. Eles precisam saber. Talvez a gente comece contando aos nossos familiares, não é? Eles precisam saber. Talvez a gente comece contando aos nossos vizinhos, eles precisam saber. Talvez a gente comece contando com as pessoas nas ruas, elas precisam saber. Mas alguém, a gente tem que contar para alguém esse grande fato da ressurreição. E para a gente terminar, irmãos, eu só quero que você reflita em algumas coisas, né? Você louvaria a Deus essa noite com todo o teu coração, grato pela salvação que o Cordeiro de Deus veio trazer naquela cruz? E a maior alegria para alguém que dá o presente para outro, sabe qual é? Ver aquela pessoa curtindo o presente, né? Você dá um presente para alguém, você, né, faz qualquer coisa, né? Às vezes para dar uma coisa que a pessoa goste, você sabe que a pessoa vai, né, ser abençoada, e a tua alegria é ver a pessoa usufruindo, né, daquele presente. Você não quer ver aquele presente, né, sei lá, foi parar em outro lugar, sei lá. Não, você quer ver a pessoa usufruindo. Quando o Senhor nos dá a salvação, é para a gente crer, é para a gente se alegrar, é para a gente compartilhar, para a gente vivenciar isso profundamente. Isso alegra a Deus. Então, como você está usufruindo o presente da vida eterna na sua vida? Você é grato a Deus por esse presente? Você poderia falar para o Senhor nesse momento, né, o quanto você é agradecido a Ele pela cruz, pelo perdão dos seus pecados? Você poderia propor no teu coração contar isso a alguém? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor.